Fala, Cruzeirense! E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom demais? Estamos aqui para falar o quê? Resumão da semana do Cruzeiro. O que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim? Não aconteceu praticamente nada, tá? Algumas coisas foram oficializadas, então vamos trocar uma ideia aqui para falar um pouquinho do que aconteceu nesta semana de Copa do Mundo, né? Lá nos Estados Unidos, Canadá e México. Está acontecendo muita coisa. Aqui em Belo Horizonte, quase nada. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 22, o elenco do Cruzeiro se reapresenta. Com novidades? Uma, mas enfim, o Cruzeiro se reapresenta aí para voltar ao período de treinamentos, né? E depois devem ser marcados alguns amistosos e tudo mais. Aí conhecer um pouco mais os próximos passos do Cruzeiro de Arthur Jorge. Se você não me conhece, meu nome é Emerson Araújo, sou doidão que faz lá o canal 6x1, participa da Samuca TV e toda semana estou aqui no Fala Cruzeirense para trazer um balanço da semana do Cruzeiro, um resumo dos principais fatos, principais notícias que aconteceram. E começando com o pouco que a gente teve relacionado a futebol, né? Campo e bola, efetivamente. Nós tivemos jogos aí de categoria de base, tá? Já é alguma coisa. Time sub-17 do Cruzeiro no final de semana, jogando contra o Sport pelo Campeonato Mineiro, venceu por 4-1, tá? Uma vitória tranquila, até utilizando alguns reservas. O Tylon, que é o titular, por exemplo, entrou no segundo tempo, fez um dos gols. Cruzeiro ganhando bem, seguindo o absoluto ali no Mineiro da categoria. E no Campeonato Brasileiro, sub-17, no meio de semana, enfrentou o Corinthians e ganhou por 3-2, tá? O Tylon marcou 2 gols e teve um gol do Ronald também. Esses dois jogadores que têm despontado como destaques aí do time sub-17 do Cruzeiro, inclusive a informação até que saiu lá do Samuel Venâncio, ainda não assinaram contratos profissionais com o clube, tá? É importante o Cruzeiro resolver essa situação aí, porque são meninos que estão jogando muito bem no sub-17, chegando naquela idade de 16 anos, que é quando permite o primeiro vínculo profissional. É importante que o Cruzeiro faça logo os contratos para não correr o risco de perder os atletas e poder seguir jogando com eles no sub-17 e dar os próximos passos, né? A transição para um sub-20 e tudo mais, até ver se eles podem estar aptos ao profissional em breve. Mas são garotos ainda que estão se destacando. Time sub-17 do Cruzeiro caminhando muito bem, liderando aí o Campeonato Mineiro sub-17 e em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro também da categoria. Lembrando que o time sub-17 do Cruzeiro é treinado pelo Wendel, né? O Wendel que foi jogador importante do Cruzeiro ali, parte integrante, né, titular ali do time do Cruzeiro, que ganhou a tríplice coroa lá em 2003. Tá? O Wendel, que teve passagem pela base do Cruzeiro, fez um bom trabalho no América e está fazendo um bom trabalho aqui no Cruzeirão também. Já no Sub-20, nós não tivemos aí uma semana tão legal assim. Tá? O Cruzeiro enfrentou o Atlético Paranaense no meio de semana e tomou uma lapada, 3-0 para o Furacão. Primeiro tempo bem equilibrado, o jogo ficou 0-0. O Cruzeiro até teve, na minha opinião, as duas melhores chances do jogo nos pés do Ryan Leles, lançamentos, assim, chances muito parecidas, inclusive, bola longa ali, ele avançando pela direita, ganhando na corrida, chutou, a primeira foi na rede pelo lado de fora, a segunda pegou na trave, tá? Assim, oportunidades que ele não conseguiu converter em gol, e no segundo tempo o Cruzeiro tomou um primeiro gol de bola parada, cobrança de escanteio, o cara ajeitou para o meio, o outro zagueiro fez o gol de cabeça na segunda trave, o Murilo Hickman não marcou bem na jogada, e aí um jogador chamado Sorriso, assim, o cara baixou um Ronaldo Fenômeno, filho. O maluco, nossa, deu duas arrancadas muito bonitas ali, numa delas até passando pelo Eduardo Pape no meio do caminho. Fez dois belos gols ali para o Atlético Paranaense, que venceu esse jogo, então, por 3-0 sobre o Cruzeiro Sub-20, que estava com o Juan Gabriel, a rapaziada toda lá do time titular, pelo menos a maioria dos titulares, né? Salvo um ou outro que está fora, tipo o Gustavinho, que está lesionado no momento. Então, o Cruzeiro perdeu aí legal no Sub-20, mas tem a chance de se redimir nesse sábado, 3 da tarde, Cruzeiro e Corinthians, tá? Inclusive, esse jogo deve ter transmissão lá do canal oficial do Cruzeiro do YouTube. Até o momento que eu tô fechando o vídeo, isso não foi confirmado, mas normalmente o Cruzeiro transmite esse tipo de partida, tá? Então, nesse sabadão, 3 da tarde, quem tiver de bobeira, tem esse joguinho aí dos Crias da Toca para poder acompanhar. E relacionado ao futebol feminino, na semana não teve jogo e tudo mais, né? Aquela pausa nas competições, mas a gente teve aí uma notícia ruim da Paloma Maciel, zagueira, que estava servindo a seleção brasileira, teve constatada também lesão de ligamento, tá? Ruptura de ligamento. 6 jogadoras do elenco do Cruzeiro nesse momento estão fora tratando esse tipo de lesão, todas com ruptura de ligamento cruzado anterior. É uma situação bem preocupante, tá? E dessa vez não dá nem para falar, é a estrutura do Cruzeiro, ela lesionou na seleção, cara. Assim,
Se tem algo relacionado de culpa do Cruzeiro na preparação, eu realmente não tenho capacidade para poder afirmar, mas que precisa ser feita uma investigação grande aí, gente, porque, pô, eu sei, já foi falado, né, que as mulheres e tudo mais, devido às alterações hormonais que possuem ali no ciclo menstrual, tudo mais, tem alguns momentos ali que a atleta ela pode ser realmente um pouco mais suscetível a esse tipo de lesão de ligamento, tá? Isso aí é uma coisa que a ciência já está estudando e já tem um entendimento nesse sentido. Mas o Cruzeiro está com um número muito mais alto de lesões em comparação aos outros times, tá? Do futebol brasileiro feminino mesmo. Então, será que é simplesmente uma questão de azar mesmo? Ou será que tem algum outro fator? Eu acho que isso que precisa ser devidamente apurado, investigado, e tomara que o Cruzeiro faça um bom trabalho, porque é um tipo de lesão muito dispendiosa para atleta, né? Ruptura de ligamento é, no mínimo, assim, na melhor das hipóteses, 6 meses que fica fora dos gramados. Então, que a Paloma se recupere logo. E a Federação Mineira de Futebol trouxe detalhes relacionados também ao Campeonato Mineiro Feminino, tá? Que vai ser disputado a partir de 5 de setembro, com a decisão prevista para 28 de novembro, né? O Cruzeiro, que nas últimas temporadas ganhou o Campeonato Mineiro Feminino, precisa seguir dominante na competição, tá? E a informação relevante é que o Cruzeiro seguirá mandando seus jogos lá na Arena do Jacaré, né? Tem sido assim nas competições dessa temporada. Eu acho que, de certo modo, afasta um pouco os torcedores. Sei que a galera lá de Sete Lagoas que pode tem ido, né? Mas quando os jogos estavam sendo aqui em Belo Horizonte, especialmente quando tinha os jogos ali na Arena Gregorão, né? Que é Contagem, mas região metropolitana, era mais fácil da torcida estar presente, né? Um estádio menorzinho também, dava mais aquela impressão de estádio cheio, né? A Arena do Jacaré é um estádio grande quando se analisa a demanda, né? E acaba ficando sempre o estádio parecendo muito vazio. Eu não sei se esse é o melhor lugar, mas enfim, o Cruzeiro tem aí os motivos pelo qual toma essas decisões estratégicas, né? E espero que o Cruzeiro siga forte aí quando voltar o futebol e que a diretoria faça também alguns reforços, né? Porque para a zaga, por exemplo, além da Paloma, o Cruzeiro já tinha perdido a Tainara, então vai precisar trazer pelo menos uma zagueira aí para compor esse time e seguir firme, né? E torcer para que nada aconteça com a Vitória Calhau, que é agora o esteio da nossa defesa. E sobre o time profissional masculino, Caramujo, então, galera, o que nós tivemos essa semana foram basicamente alguns encaminhamentos ou oficializações, né? Por exemplo, Gabriel Rojas, lateral esquerdo, finalmente foi oficializado pelo Cruzeiro, anunciado, gravou um videozinho institucional com a camisa do clube e tudo mais. Agora está devidamente sacramentado. Gabriel Rojas é jogador do Cruzeiro. Pela apuração lá da Central da Tota, o valor de compra 6 milhões de dólares, né, que o Cruzeiro pagará ao Racing, e o jogador assina contrato por 3 anos e meio, então até dezembro de 2029. Primeiras palavras do Rojas ali, mostrando-se um jogador um pouquinho tímido, mas, né, dizendo-se muito trabalhador, muito feliz pela oportunidade e tudo mais. Tomara que ele consiga aqui no Cruzeiro, gente, jogar assim em altíssimo nível, manter o desempenho que ele está tendo nessa temporada, né? Porque ele está jogando muito bem no Racing mesmo, vivendo os melhores momentos da carreira. É um jogador que, como eu já comentei em outras oportunidades, traz um pouquinho de preocupação no aspecto físico e na questão defensiva, né? Ele apoia muito bem, faz ótimos cruzamentos. A marcação dele é um pouquinho problemática e no que diz respeito à parte física, ele tem algumas lesões nos últimos anos, né? Lesões musculares, nada muito grave, mas uma certa recorrência de pequenas lesões. E a gente está perdendo agora um lateral, que era o Kaique, que era muito confiável nessa parte física, estava sempre jogando todos os jogos. Então, de certo modo, é um ponto de adaptação, além da questão da forma como o Cruzeiro joga. Né? O Cruzeiro vai precisar ter agora uma desenvoltura extra aí, né, para trabalhar com um lateral que é mais um ala. E como que vai ser isso? Os dois laterais vão apoiar mais, a gente vai ter um volante ficando um pouco mais, vai contratar alguém, pode jogar com 3 zagueiros, inúmeras possibilidades que a gente vai começar a entender, talvez na próxima semana, né, quando o Arthur Jorge vai trabalhar com a rapaziada e não imagino que a gente vai ter nenhuma resposta em breve, tá, gente? Mas é uma questão que talvez nos amistosos que o Cruzeiro deve confirmar mais para frente, a gente já possa ter a oportunidade de ver alguma coisa. Se for só jogo treino, aí é mais complicado, né? Porque jogo treino normalmente não é transmitido. Mas se o Cruzeiro fizer algum amistoso, já vai ser uma oportunidade para a gente ver o Cruzeiro
versão segundo semestre. E eu acho que pode ser um Cruzeiro muito melhorado pela capacidade do técnico que a gente tem. Outras questões encaminhadas aí nessa semana, né? Ian Lucas, que virou uma espécie de Thomas Miller dos pobres, né? Está sendo negociado em definitivo com o Atlético, o valor da transferência girando na casa de 1 milhão de euros, pelo que foi apurado aí até pelo pessoal do GE, acho que da Central da Toca também. Então, assim, não é um super valor, uma super venda, mas é um cara que ninguém estava dando muita esperança que fosse virar aqui no Cruzeiro, né, gente? O Ian Lucas era um cara que voltou do empréstimo, por exemplo, a gente falou, empresta de novo aí, vai ficar aí até acabar o contrato. Então, como ele conseguiu jogar bem no Atlético, a gente pegar 1 milhão de euros por ele, eu acho que no final das contas ficou legal, tá? Não vou reclamar dessa negociação, não. Tomara que seja muito feliz aí, ele que está jogando com mais liberdade no campo, inclusive, né? Quem foi emprestado pelo Cruzeiro de forma oficial aí, Bruno Alves. A gente já tinha falado sobre a especulação que ele iria para o Norwich da Inglaterra, agora foi oficializado pelo clube inglês e segundo a apuração lá do Samuel Venâncio, o Cruzeiro recebe 300 mil euros pelo empréstimo do jogador por uma temporada, isso dá 1,5 milhão de reais, acho que um pouquinho a mais que isso, e tem o um valor fixado em 3 milhões de euros para a aquisição dos direitos econômicos do Bruno. Eu, honestamente, achei o valor muito baixo, tá? Acho que quando você empresta um jogador para um futebol como o da Inglaterra, onde os caras recebem libra, onde tem muito dinheiro, e o Norwich é um time que há poucos anos, há menos de 5 anos, estava jogando Premier League com alguma recorrência. Então é um time que tem chance de subir para a Premier League. Cara, assim, se o Bruno Alves conseguir jogar 3 milhões de euros para esses caras, é fichinha. Eles pagam isso em jogador para ser opção de elenco, reserva, sabe? Então, acho que o Cruzeiro deveria ter uma habilidade um pouco maior de negociação, não é o caso. Então, o Bruno Alves está indo emprestado até o meio do ano que vem, até junho de 2027, né? A temporada europeia, valor fixado 3 milhões de euros para a compra. Tá? Tomara que ele possa jogar aqui no Cruzeiro, não recebeu nenhuma oportunidade, né? Que ele possa jogar, se desenvolver, e aí ou volta melhor para o Cruzeiro, ou vira dinheiro de alguma forma. Final das contas, eu não fico satisfeito com o valor, né? Acho que o Cruzeiro desperdiça muito os atletas que tem, mas no final das contas, se você não vai dar oportunidade para o jogador, empresta, né? É melhor fazer isso do que jogar fora o jogador, como a gente fez com tantos outros. Quem também deixa o elenco do Cruzeiro nesse momento é o Japa, tá? Meio-campista aí, né? Que não foi aproveitado pelo Arthur Jorge. O Japa foi emprestado ao Mirassol, tá? Vai jogar no Mirassol, que está de Campeonato Brasileiro e também disputando a Libertadores. Ele vai, no primeiro momento, emprestado até o final do ano, sem opção de compra, pelo que foi noticiado. Acho que no final das contas essa aí foi uma boa, tá? Porque o Cruzeiro acha um clube interessante, em que o Japa tem uma possibilidade bem realista de jogar, de ter alguma sequência ali, né? Não é um jogador que estava com perspectiva de que ia jogar aqui no Cruzeiro, só fico preocupado com essa saída de jogador e a gente seguindo sem trazer um volante, né? Muito se especulou, fala um nome daqui, Franco Ibarra, Santiago Souza, Gregory. Essa semana saiu até uma especulação que o Everton Guimarães trouxe lá do Matias Galarza, do Tajeres e tudo mais, mas não avançou nada até o momento. Parece que o Cruzeiro não fez proposta nenhuma por nenhum volante até o momento, e acho que todo cruzeirense concorda que seria muito importante a gente trazer um volante, né, uma opção ali de meio campo para disputar com o Lucas Romero. Até agora, nada, tá? Então é uma posição problemática, o Cruzeiro abriu mão do Japa, já não estava jogando, acho que é alguém que vai ter espaço lá no Mirassol e tem tudo para se desenvolver bem. É bom jogador o Japa. O Japa é grande, como diria o Adenor. Acho que merecia mais oportunidade, mas se o Arthur Jorge não gostou do jogador, do perfil, sei lá qual é o motivo, então é melhor emprestar para que ele possa jogar em outro lugar, né? Senão o cara fica aí parado, gente, jogador parado não presta. Aí o jogador fica parado muito tempo, daqui a pouco aparece uma indisciplina, alguma coisa, entendeu? Não, o jogador tem que estar jogando. E a negociação do Kaique, né? Parece que finalmente teve um desfecho aí nessa sexta-feira, tá? E o jogador vai mesmo se juntar ao Como da Itália. Durante algum momento ali, né, parecia que estava tudo certo, Kaique vendido, aí depois, não, a pedida do Kaique, dos representantes foi muito alta, não sei o quê, não houve acordo salarial, comissão. Nessa sexta-feira, a notícia que veio, primeiramente, até da imprensa internacional e depois confirmada pelos portais aqui, né, de dentro do Brasil, foi o Here We Go, né? Kaique sendo negociado aí por um valor na casa de 14 milhões de euros pelos 80% do Cruzeiro. Tá? E o método da negociação é aquele empréstimo com obrigação de compra.
Por que os clubes fazem isso? Para se livrar ou se adequar às normas de fair play financeiro, que são bem rigorosas no futebol europeu. Aqui no Brasil é meio que dane-se, né? Mas lá no futebol europeu tem um rigor importante nesse tipo de gasto. Então, o Kaique vai no primeiro momento emprestado, mas ali com uma condição já acertada, né, para que ele se torne jogador em definitivo do Como no meio do ano que vem. 14 milhões de euros pela parte do Cruzeiro é interessante. Agora, fica a dúvida com relação a como que vai ser o recebimento disso, né? Quanto que o Cruzeiro recebe num primeiro momento? Isso não foi revelado até agora. E quanto que fica para o ano que vem? Como é que vai ser a forma de pagamento? O valor, eu não gosto, acho que o Kaique valeria mais, tá? Mas no final das contas, quando a gente vê a dificuldade que o Cruzeiro tem para vender qualquer jogador, né? Conseguir 14 milhões de euros em alguém é uma vitória dessa diretoria que tem uma inabilidade muito grande na hora de negociar, tá? Então, no final das contas, o Kaique meio que já tinha deixado claro, né, que o jogador não estava inclinado a renovar contrato, o staff do jogador fazendo força, a diretoria também parecendo mais disposta a vender do que qualquer outra coisa. Eu acho que todo mundo convergiu para essa saída. Ainda não foi oficializado, a gente tem que aguardar isso, tá? Mas parece que está tudo agora resolvido para o Kaique ser jogador do Como, que seja muito feliz lá no futebol italiano, cara. É muito bom jogador. E segundo o Samuel Venâncio, o Cruzeiro vai ter, inclusive, a tal da mais-valia, né? Que é um percentual de um lucro de uma venda futura. Mas qual é esse percentual também não foi revelado até o momento. Tá? Mas, enfim, é muito bom jogador o Kaique, a gente trouxe o Rojas realmente para ser essa reposição imediata a ele, né? E aí todo mundo queria fazer essa negociação, né? Os agentes do jogador, o Cruzeiro. Então, no final das contas, é isso. Não vamos ficar aqui nos lamentando, chorando pitanga. Kaique não deve mais ser jogador do Cruzeiro. Aí eu acho que a gente precisa trabalhar muito bem as nossas opções de mercado, porque o Gabriel Rojas não tem histórico, né, de ter jogado num campeonato com tantos jogos, igual existe aqui no futebol brasileiro, e tem algumas lesões, como eu falei anteriormente no vídeo. A gente vai só com ele de lateral esquerdo a temporada toda. Ah, mas tem o Vidalba que pode quebrar galho, tem o Cauã Moraes que pode quebrar galho. Não tem mais o Japa, né? O Japa era um que a gente falava que pode quebrar galho, agora não está mais no elenco. Mas eu acho que o Cruzeiro precisaria ter uma outra opção de lateral, ou se acha que o Vidalba é esse cara para ser alternativa de lateral, precisa trazer um outro zagueiro. Tá? A questão é, a gente não pode ficar com um elenco com menos soluções do que a gente tinha antes da abertura de janela. Né? E no final das contas, até agora, o que a gente teve foi saída de alguns jogadores que não tinham muito espaço, tipo o Japa, o Bruno Alves e tudo mais, e a saída de um lateral titular e a chegada de um lateral que tem suas qualidades, mas que é um jogador, na minha opinião, de um nível abaixo do Kaique, que é o Gabriel Rojas. Então a gente está mudando um pouco o perfil, vamos ver como que vai ser esse ajuste coletivo, e eu acho que o Arthur Jorge tem qualidade para fazer um time até melhor, tá? Com as peças que tem, só que precisa entregar um pouco mais de peça para ele também, né? Mais um volante, mais um zagueiro, mais um ponta. Sobre o Gabriel Peck lá, que é uma especulação que já vem há vários dias, não teve nenhum avanço concreto nos últimos dias. Parece até que o valor está muito alto e o Cruzeiro está com muita dificuldade para trazer. Vamos ver, gente, vamos ver. Até agora está tudo muito agarrado nesse mercado do Cruzeiro. Nada aconteceu, está sendo um parto, inclusive, trazer notícia do Cruzeiro, porque não está tendo notícia, tá? A verdade é essa. O que teve de notícia, a gente trouxe nesse vídeo, tá? Então, se você gostou, se não gostou, deixa o like também, se inscreve, usa os comentários aí para deixar a sua opinião, seus questionamentos. Vamos trocar uma ideia, siga o Fala Cruzeirense, segue lá o 6x1 também, que a gente segue produzindo conteúdo, beleza? E é isso, galera. Tudo nosso, nada deles. Muito obrigado por acompanhar. Um abraço, um beijo no seu cérebro, juízo e até o próximo. Tenham as notícias do Cruzeiro que elas sejam cada vez melhores. Valeu, galera!